Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o episódio sobre NFL. No programa de hoje, passada a semana 7, a gente vai falar sobre a rodada dupla do Monday Night Football, as notícias que saem dessa semana, tem time aí com muito problema de lesão, e depois na semana passada a gente eleger os 5 favoritos da NFC nesse momento, a gente vai fazer o mesmo exercício agora na Conferência Americana, na AFC, que eu fiquei surpreso ao fazer minha lista, eu vou guardar para quando a gente falar, mas eu tenho um ponto que me surpreendeu. Mas antes de dar um alô pro convidado de hoje, Caio Miari, editor do The Score, brasileiro, mineiro, que torce pelo Santos, sei o motivo. Caio, por que você, sendo de Minas Gerais, você não torce pro Atlético, ou pro Cruzeiro, ou pro Flamengo, como um bom mineiro? Lá na minha cidade, Gabriel, primeiramente, um grande abraço, obrigado mais uma vez pelo convite. Lá na minha cidade tem muito flamenguista mesmo, muito flamenguista corintiano, maioria, claro, Galo e Cruzeiro. A minha família, a maioria é Galo, mas quando eu comecei a assistir futebol, em 2002, o Santos estava muito bem. E o meu padrasto chegou a jogar no Santos profissionalmente, e em 2002 foi quando ele estava começando a morar lá em casa, já casado com a minha mãe. Então, ele até não é santista, mas ele tinha tudo do Santos. Tinha camiseta, tinha relógio, tinha bolsa, casalho. Então, juntou que ele estava cheio das coisas assim lá em casa, estava dando para mim. E o Santos estava muito bem. Foi a época lá do Robinho, do Diego, Elano e tudo mais. Você já me contou essa história. E aí virou. Verdade. Vamos entrar, vamos falar sobre o Monday Night Football. Rodada dupla. Vamos começar falando sobre Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers, 41-31. Os Ravens atropelaram. Os Bucks começaram muito bem, depois os Ravens atropelaram. E aí os Bucks deram um gás ali no garbage time, 41-31. O mais importante que sai do jogo, infelizmente, pro Tampa Bay Buccaneers são as lesões, né? Um jogo que eles perdem o Mike Evans logo no começo por uma lesão no posterior da coxa, que não parece ser simples. O posterior da coxa tem graus, né? E essa do Mike Evans não parece ser dos mais simples. E no final da partida, Chris Godwin, ele desloca o tornozelo. E é o que tudo indica, fora da temporada também. Não sei se está confirmado oficialmente que ele está fora. Vai ser cirurgia, não joga mais esse ano, não. Não está confirmado, acho que ele vai operar ao longo da semana. Tem sempre a questão ali de inchaço e tal, antes de operar, né? Mas é uma derrota ainda mais dolorosa. Acho que a derrota em si, principalmente se tratando de um adversário fora de conferência, acho que não é tão prejudicial na classificação. Mas essa ausência do Mike Evans, a gente não sabe ainda por quanto tempo, e do Chris Godwin, esse a gente sabe até o fim da temporada, é um golpe duríssimo do Tampa Bay Buccaneers, que era um time que tava fazendo uma temporada muito boa, né? Um time que mostrou que não foi mero acaso, né? Na última temporada, quando eles foram aos playoffs, venceram o jogo, estavam mostrando força, mas é muito difícil imaginar o Tampa Bay Buccaneers se mantendo competitivo sem seus 2 principais wide receivers. Sem dúvida. Agora a gente olha para o grupo de recebedores do time, né, Gabriel? Tem o Jalen McMillan e o Sterling Shepard, vai ser os seus 2 wide receivers número 1 do time. É muito abaixo. A gente está falando do elenco dos Bucks, que uma das coisas que tem de melhor é o coletivo, né? Claro que tem alguns talentos individuais, o Anthony Winfield na defesa é um espetáculo, o próprio Mike Evans no ataque, só que agora você está tirando o Mike Evans. Então, assim, é difícil ver alguma luz no fim do túnel para esse Tampa Bay Buccaneers nesse momento. A questão boa, assim, se é que tem algo, é que o Baker Mayfield, ele ainda tem os altos e baixos, mas a gente já viu que se ele tiver no dia bom dele, ele consegue fazer esse time jogar um pouco acima. O time ainda está com uma campanha positiva na temporada, acho que é uma coisa boa, mas a própria lesão do Mike Evans e do Chris Godwin, se é que tem um tempo bom para lesão, vem num tempo pior ainda. Porque o time agora pega o Atlanta Falcons e o Kansas City Chiefs nos próximos 2 jogos. No caso do Atlanta Falcons, o Bucs já perdeu para os Falcons, os 2 estão na mesma divisão com a mesma campanha. Então, se o Tampa Bay Buccaneers perde para o Atlanta Falcons agora na semana 8, além de ficar um jogo só de diferença, o Atlanta Falcons ganha todos os critérios de desempate dentro da divisão, né? Então fica mais complicado ainda. Então, enfim, realmente de fato uma pena. Muitas lesões nessa temporada, né, Gabriel? Claro que todo ano na NFL tem muitas lesões, mas a impressão que eu fico é que esse ano talvez a gente tem mais lesões atrapalhando mais times. Assim, você pega assim, o São Francisco 49ers, muita lesão na posição de wide receiver. E o Christian McCaffrey também.
Muitas lesões no Tampa Bay Buccaneers, os 2 wide receivers. No Los Angeles Rams, os 2 wide receivers. O Kansas City Chiefs, eu acho que tem muitos times sendo atrapalhados por várias lesões parecidas, ou pelo menos na mesma posição. Infelizmente, o Tampa Bay Buccaneers foi o último deles. Verdade, né? E essa sequência aí realmente brutal. E do lado do Baltimore Ravens, é o time provavelmente jogando o melhor futebol americano na NFL nesse momento. Acho que você pode colocar o Baltimore Ravens ou o Detroit Lions, na minha opinião, como os times que estão jogando no melhor nível nesse momento. A equipe atropelou, fazendo o ataque aéreo, tá funcionando como a gente vem cobrando basicamente os Ravens desde 2018, né? Que a equipe não conseguia formar um corpo de skill positions ali de alto nível, mas a gente viu 2 conexões longas do Lamar Jackson com o Rashad Bateman. A gente viu o Mark Andrews aparecendo. O Zay Flowers, ele se machuca no começo, então acaba não sendo um fator, né, na partida. Mas o Lamar, partida incrível, 5 passes para touchdown e 17 de 22 passes, 281 jardas, está jogando num nível altíssimo. Caio, a pergunta que fica, na minha opinião, é a seguinte. Se a temporada terminasse hoje, Lamar Jackson seria o seu MVP? Eu acho que sim, Gabriel. A gente tem fase da temporada, né, que a gente fala assim, não, esse é o MVP do comecinho do ano. Depois vai passando um pouquinho, a gente já viu vários candidatos. Mas hoje, eu acho que se você olhar o momento, alguns critérios de desempate que eu tenho, assim como, por exemplo, confronto direto, se você olhar o momento, se você olhar a produção, eu acho que sim. Claro que o nome do Josh Allen é um dos que vem à mente logo de cara, o próprio Jayden Daniels, só que o Jayden Daniels teve a lesão e acho que ele ainda está um pouquinho abaixo nesse caso. O Josh Allen já teve 2 jogos aí bem abaixo, coisa que o Lamar não teve, e um deles foi justamente contra o Lamar Jackson. O Lamar Jackson, 15 passos para touchdown, só 2 interceptações. Claro, a gente sabe o impacto que ele tem no jogo corrido. Ele tem envolvido todo mundo no plano de jogo do Baltimore Ravens. Ele tem elevado o nível de vários jogadores. Isso é algo que eu gosto muito. A gente já viu vários jogadores dos Ravens. Você citou o Zay Flowers, a gente agora está vendo o Mark Andrews, tem o próprio Isaiah Likely, enfim, tem vários jogadores, o Derrick Henry dispensa comentário, jogando no nível acima, e eu acho que isso é muito por causa do Lamar Jackson. Pouquíssimos erros, né? Nos jogos mais importantes são pouquíssimos erros, 5 vitórias seguidas. Enfim, eu acho que se eu tivesse que votar hoje, o Lamar Jackson seria sim o meu MVP. O MVP no meio de outubro nem sempre vence o MVP. Aliás, eu sinto que na maioria das vezes ele não vence, né, o MVP, porque é muito difícil você manter esse nível por tanto tempo, né? Mas hoje pra mim é indiscutível. O Lamar número 1. Eu acho que hoje a gente tem 3 candidatos, assim, se destacando um pouco, né? Claro que ainda pode mudar, mas eu diria que hoje a gente tem Lamar Jackson, Josh Allen e Jared Goff. Eu colocaria o Jared Goff, tá jogando um nível absurdo aqui nas últimas 3, 4 semanas. Mas o Lamar Jackson seria o meu voto também nesse momento. O que ele tá fazendo, a evolução dele como passador, que a gente fala ano após ano. E o interessante, o que chama atenção, é que o Lamar Jackson tem números melhores nessa temporada do que no ano passado, quando ele foi MVP, né? Você pega todos os principais números dele, rating, jardas por tentativa, passes completados acima da expectativa, EPA por jogada, todos eles ele tá acima, né? Ele tá jogando melhor do que quando ele foi MVP. E foi até o assunto da minha coluna de hoje, né, pros apoiadores lá no caradosport.com.br. O Lamar, ele pode entrar num grupo muito restrito, né, que são jogadores que venceram 3 ou mais MVPs. São 6 jogadores atualmente. Você tem o Peyton Manning com 5, o maior número, Aaron Rodgers com 4, Tom Brady com 3, Brett Favre com 3, Jim Brown com 3, Johnny Unitas também com 3, e é o tipo de grupo que o Lamar tá entrando, né? E a gente vai falar mais pra frente sobre as chances do Baltimore Ravens. Ele vai passar pela pressão que todo atleta profissional desse nível passa, né? Quando um cara tem as conquistas individuais, mas ainda não tem o título. Se ele vencer o MVP de fato, vai ser, e aí? Vamos ver o que ele vai fazer na pós-temporada. E aquela coisa de sempre. E eu falo aqui, né? Pra mim o cara não vence o título até que ele vence, né? Ou então não vence, mas eu não vejo... É muito raro pra mim colocar assim, a estrela tal é pipoqueira. É culpa dele e tal, não sei o quê. O Lamar,
ele uma hora ele vai vencer, uma hora ele não vai vencer, né? Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, o Peyton Manning conquistou 2 MVPs antes de vencer o primeiro Super Bowl também, né? E, claro, o Lamar pode ir pro terceiro agora. Mas eu acho que o Lamar vem fazendo um ano espetacular e ele merece ser exaltado, mas também tem que se preparar para esse outro lado, né, Caio? Porque enquanto ele não tiver sucesso na pós, não digo de repente nem vencer o Super Bowl, mas vencer múltiplos jogos, chegar no Super Bowl jogando bem, vai ser sempre o outro lado da moeda quando a gente fala, pô, Lamar Jackson, 3 vezes MVP. Não. E eu acho, Gabriel, concordo muito com isso que você falou. Os números do Lamar hoje, eles se equiparam àquela temporada que ele foi MVP unânime, né? Se a gente voltar lá em 2019, que ele liderou a NFL em passe para touchdown e tudo mais. O ano do Lamar, se ele mantiver essa média que ele teve até agora, é bem superior ao do ano passado. Assim, principalmente a eficiência no passe que ele está tendo. Ele lidera a NFL hoje no passer rate, né? Enfim. E ano passado foi um ano também que ninguém agarrou o MVP de verdade, né? Exatamente. E aí você deu pro time que teve a melhor campanha. A gente teve aqui, o Brock Purdy poderia ter levado no ano passado, só que aí teve aquele jogo que o Lamar Jackson e o Baltimore Ravens destruíram o San Francisco 49ers e aí ficou meio que o seguinte, vamos dar o MVP pro time que teve a melhor campanha na temporada regular, o melhor jogador do time, enfim. E a questão do Lamar, que você falou aí do Peyton Manning, é muito verdade. O Peyton Manning entra na NFL em 1998, ele não vai ganhar o Super Bowl até na temporada de 2006. Então ele só levanta o Super Bowl de fato em fevereiro de 2007. A gente está falando aí de quase uma década na liga, né? Você vê sem ganhar o Super Bowl, ele já tinha ganhado, como você falou, 2 MVPs, uma delas foi uma das melhores temporadas da história da NFL. O Lamar, hoje, ele está chegando na sexta temporada dele como titular. 7 temporadas da NFL, mas a primeira não conta muito. Então, assim, a pressão só vai aumentar ainda mais se ele bater 3 MVPs. E isso me parece muito, Gabriel, com a comparação que a gente tinha Peyton Manning, Tom Brady, Lamar Jackson, Mahomes. Claro que a gente sempre fala do Josh Allen porque ele é espetacular, só que o Peyton Manning, a pedra no sapato dele era sempre pegar o Tom Brady, e aí os Patriots do Tom Brady na época ganharam. O Peyton Manning já teve alguns problemas jogando contra o Philip Rivers, né, na época do San Diego Chargers, mas era sempre o Tom Brady. No ano que ele consegue tirar o Tom Brady na final da Conferência Americana, que foi uma virada de 18 pontos, uma virada espetacular, é o ano que ele bate campeão. E tem sido isso o Lamar Jackson. Ele ainda não enfrentou o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs nos playoffs várias vezes, mas na temporada passada, que o Baltimore estava muito, muito embalado, parou justamente no Kansas City Chiefs, em casa, muito por causa da defesa do Kansas City Chiefs. Então, eu consigo ver um cenário muito similar ao que aconteceu com o Peyton Manning. Eu acho que algum ano o Lamar vai ter que chegar nos playoffs e ganhar um jogo muito grande. Muito provavelmente contra o Kansas City Chiefs, mas talvez contra o Buffalo Bills. Eu acho que é isso que está faltando pro legado dele quando a gente fala de pós-temporada. Sim, e é como você falou, né? Ele ainda está na primeira metade da carreira dele, né? A gente imagina que ele vai jogar por muito mais tempo. E é essa comparação mesmo, né? A questão é que eu vou falar um negócio que vai soar sacrilégio. Mas o Caio também é um velho de guerra acompanhando a NFL. Ele sabe. Quando a discussão era meio tipo, o Peyton Manning tem os números, joga melhor individualmente, mas o Tom Brady é mais vencedor. Era essa, porque o Peyton Manning, ele conquista 2 MVPs antes do Tom Brady conquistar o primeiro dele, né? O Tom Brady só é MVP pela primeira vez já com 30 anos em 2007. E aí era meio a coisa assim, o Tom Brady é o cara vencedor, o Peyton Manning é o cara das estatísticas e tal. Essa é a diferença entre Mahomes e Lamar. Por melhor que o Lamar esteja jogando, e o Lamar tá fazendo uma temporada melhor, fez uma temporada melhor ano passado do que o Patrick Mahomes, ninguém vai falar que o Patrick Mahomes é pior que o Lamar. O Patrick Mahomes é um quarterback melhor. Mas é justamente isso, né? O Lamar Jackson, ele tem o problema de todo quarterback na NFL, que é 2 vezes maior se você é um quarterback na NFL jogando na AFC, pergunta pro Josh Allen, que é ser contemporâneo ao Patrick Mahomes, né? E é um time que, nesse ponto, os Chiefs estão me lembrando um pouco os Patriots nesses últimos anos, Caio, porque é um time que você sente que eles não têm a necessidade de apertar o pé no acelerador durante a temporada regular. Que eles alcançam um nível tão alto que eles vão ali, beleza e tal, vão no embalo na temporada regular, e aí nos playoffs eles giram a faca. A gente fala muito do ataque do Kansas City Chiefs por causa do Patrick Mahomes, do Travis Kelce, do Andy Reid, mas a gente não pode esquecer que na temporada passada
foi muito a defesa do Kansas City Chiefs, né? Então é um time, igual como você falou, às vezes é um jogo que você fala assim, mas o ataque do Chiefs, entre aspas, não fez nada. A defesa muito provavelmente segurou o jogo ali, fazendo as jogadas dela, o Chris Jones e tudo mais, e aí numa campanha decisiva o Mahomes faz o que ele tem se tornado marcante, né, na carreira dele. Então é muito isso, eu acho que tem várias similaridades, tanto Gabriel, a questão que você falou do Peyton Manning e do Tom Brady, chegou num nível que ficou tão assim, a diferença no quesito o Peyton Manning em temporada regular e a queda dele nos playoffs foi tão grande que a gente começou a falar o Peyton Manning é o melhor da história na temporada regular, mas sempre tinha esse asterisco porque nos playoffs era sempre o Tom Brady que estava tendo destaque. O Peyton Manning chegou naquele Super Bowl que os Colts perderam para os Saints. Se o Peyton Manning ganha aquele jogo, ele teria o dobro de MVPs do Tom Brady. Ele muito provavelmente teria sido o MVP do Super Bowl, então ele teria a mesma quantidade de MVP do Super Bowl do Tom Brady, um Super Bowl a menos, só que o dobro de MVPs. Então ele estaria assim, muito possivelmente à frente do Tom Brady no quesito ou melhor, né, o quarterback da história da NFL. Claro que o restante, a segunda metade da carreira do Tom Brady colocou essa conversa num outro nível, e os Colts nem ganharam do New Orleans Saints, mas é muito isso que você falou. Algum momento você tem que passar pela dinastia nos playoffs. E o Lamar Jackson tá enfrentando isso agora. Eu gosto de falar bastante sobre esse assunto, porque, obviamente, muita gente que escuta o programa e tal, acompanha a NFL há pouco tempo, né? Eu e o Caio somos velhos. Acho que não se tem muito a noção de que, em determinado momento da história da NFL nos anos 2000, era Peyton Manning e Tom Brady ali, seguindo muito perto um do outro, com o Joe Montana à frente dos dois, né? E os dois vão muito parelhos até 2015, quando o Peyton Manning se aposenta. Só que o que acontece? O Peyton Manning se aposenta e o Tom Brady tem uma carreira de 2015 até 2022, que é basicamente outra carreira de Hall da Fama, né? Ele teria sido Hall da Fama pelo que ele foi até 2015, e aí se você separa de 2015 até 2022, é outra carreira de Hall da Fama, né? E aí não tem mais discussão, Tom Brady é o maior de todos os tempos, e muito à frente do Peyton. Ele volta a ganhar, não só ele volta a ganhar, mas ele ganha alguns títulos que ficam muito marcantes. Ganha porque, MVP. Por exemplo, ele ganha mais MVP, ele faz a virada contra o Atlanta Falcons, que entra como a maior virada da história do Super Bowl, né? Possivelmente a maior virada da história da NFL, apesar que não em números, mas se olhar o que estava em volta do jogo. Uhum. Ele ganha com o Tampa Bay Buccaneers, porque chegou num ponto que, depois que o Peyton Manning sai dos Colts e vai para o Denver Broncos, muita gente achou que ele não ia fazer mais nada. Só que ele chega nos Broncos, ele tem 4 temporadas quase que retocáveis no quesito campanha. Ele tem a temporada mais produtiva da história da NFL em 2013, para a posição de quarterback, ganha o MVP, chega em 2 Super Bowls e até ganha 1. O Peyton Manning se torna, né, na história da NFL, o único quarterback a chegar em um Super Bowl com 4 técnicos diferentes. Uhum. Ele se torna o primeiro quarterback titular a ganhar com 2 times diferentes, porque o Tom Brady ficou só nos Patriots a vida inteira. Então você podia falar assim, mas o Tom Brady estava no sistema dos Patriots e tudo mais. Aí o Tom Brady sai dos Patriots, chega nos Bucs, que não ganhava desde a temporada de 2002, e aí faz o que fez, ele ganha de novo, e aí acho que meio que, se é que tinha alguma dúvida, provavelmente não deveria ter, mas aí ele sacramenta qualquer tipo de debate. E era o argumento justamente que você falou, né? O Tom Brady teve o Bill Belichick a carreira inteira, né? O Peyton Manning teve bons técnicos, mas nenhum nem na sombra do Bill Belichick, né? Ele chega, Gabriel, só te dar uma opinião, o Peyton Manning joga 5 jogos de playoff com técnicos diferentes na carreira dele, 4 ele vai ao Super Bowl. E Tony Dungy, Jim Caldwell... O Jim Mora nos Colts, lá no comecinho da carreira, ele vai para os playoffs, não chega no Super Bowl. Ele chega no Super Bowl com o Tony Dungy e ganha, chega no Super Bowl e com o Jim Caldwell e perde para o New Orleans Saints. Ele chega no Super Bowl com o John Fox nos Broncos e perde, e depois chega com o Gary Kubiak e ganha contra o Carolina Panthers. E o último ponto quando você está discutindo o maior quarterback de todos os tempos, e a gente entrou numa baita tangente aqui, não é só o talento. É tudo, né? Pra mim, na minha cabeça, quando você discute. Agora, se você fala quem é um quarterback mais talentoso, eu acho que existe um argumento muito justo pra dizer que é o Peyton Manning. Eu acho que o talento puro e tudo que envolve ali jogar a posição de quarterback, eu acho que tem um argumento muito justo pra dizer que a melhor versão do Peyton Manning era melhor que a melhor versão do Tom Brady. Só que a melhor versão do Tom Brady durou de 2006 até 2020, né? E aí você, esquece, né? Aí não tem o que fazer. Vamos falar de Chargers e Cardinals, que foi um jogo
mais truncado, que foi decidido no último segundo. O que você viu dessa partida? O que você achou da atuação da equipe? Eu achei que o Chargers meio que, de novo usando essa expressão, eu acho que eles tiveram a oportunidade de girar a faca e não fizeram. O Justin Herbert teve um jogo muito bom, mas os Cardinals acabaram vencendo. Um jogo muito equilibrado, pelo menos. É um jogo feio, né, se a gente puder colocar, mas eu achei essa derrota, Gabriel, dos Chargers, uma derrota muito atípica pro Jim Harbaugh. Eu acho que, claro, a gente vai ver os Chargers perdendo jogos com o Jim Harbaugh, ainda mais com o elenco que ainda tem algumas questões, mas normalmente com o Jim Harbaugh, os Chargers jogam um futebol americano com uma linha ofensiva muito física, cometendo pouquíssimos erros, correndo muito bem com a bola e aproveitando as situações, futebol americano situacional, né? As situações específicas de jogo, ou na red zone, ou muito bem nos times especialistas e tudo mais. No jogo de ontem, a gente não viu isso dos Los Angeles Chargers. Primeiro que o time não fez nenhum touchdown. Jogo corrido só com 2,7 jardas por carregada, 7 hits no Justin Herbert, 3 sacks. A gente viu aquela jogada maluca, né? Que teve um fumble, que foi uma interceptação dos jogadores de linha defensiva, e depois ele solta a bola e a bola acaba ficando com o Arizona Cardinals. Teve aquele fumble que seria um touchdown do Los Angeles Chargers, basicamente. Enfim, então, times do Jim Harbaugh normalmente não erram tanto. Nos Chargers de ontem, né, a gente está gravando o programa nessa terça-feira contra os Cardinals, foi muito mais erros do que a gente está acostumado. De novo, 15 pontos apenas e todos vieram só de field goal. E aí, quando você comete tantos erros assim, o outro time, né, o time adversário, precisa fazer uma ou outra jogada diferente para conseguir ter uma vantagem. E foi isso que aconteceu. A gente viu o Kyler Murray fazendo aquele touchdown espetacular, o segundo touchdown muito longo dele nessa temporada já, e o James Conner jogou muito bem com as pernas, né? Muitos first downs interessantes, conseguiu aquela baita jogada que ajudou o time a estar em posição de field goal. Enfim, eu acho que não foi nem uma partida brilhante dos Cardinals, mas de novo, é um time que errou menos e teve teve mais big plays, né? Teve mais grandes jogadas, por isso que acabou ganhando. O James Conner é um caso bem diferente de um running back que hoje, com 29 anos, eu gosto mais dele do que quando ele tinha 22 anos nos Steelers. Sem dúvida. Eu não achava ele um bom running back no Pittsburgh Steelers, né? E ele tem uma história de vida foda, superou um câncer e tal, mas ele chega no Arizona Cardinals alguns anos atrás e se torna um excelente running back, né? Vou dizer que é um top 5 da posição? Não, mas eu acho que é um cara que top 10 da posição, provavelmente, né? E como todo ano, Gabriel, parece que a gente fala assim, não, esse ano agora ele acabou, esse ano ele não vai fazer mais nada. E ele fica, e ele tá batendo aí 1.000 jardas assim, tranquilamente todo ano, ele vai, número ele quebra alto, tackles, faz tudo. E ele tem recebido bem passes e tem feito uma temporada muito boa mesmo. É um caso bizarro de um running back que vai melhorando com o tempo, né? Que normalmente o running back ele não melhora com o tempo, ele vai piorando por conta da questão física, né? Mas realmente vem fazendo um ano fantástico. O Kyler Murray, ele é muito engraçado correndo, né? Porque ele corre meio com o peito estufado, né? Assim, né? Meio estranho, né? Ele é muito baixinho também. Quer dizer, muito baixinho. Ele é os padrões da NFL. Mas é isso que você falou, né? Os Chargers cometeram erros, os Chargers chutaram field goals em quartas descidas curtas. Vocês sabem como eu me sinto sobre isso. Acho que o Jim Harbaugh, já era esperado. O Jim Harbaugh, eu acho que os pontos positivos dele superam bastante os pontos negativos. Mas um dos pontos negativos dele é ele ser um cara mais conservador no game management, né? Na administração ali do jogo. Mas copo meio cheio, a gente vê uma estrutura nos Chargers, eu acho. A gente vê a equipe tendo uma visão ofensiva, né? E eu acho que o Justin Herbert jogou bem. Podia ter, como o Caio bem falou, podia ter um touchdown, além das 300 e poucas jardas que ele teve, não fosse aquele fumble, né, na linha de 1 jarda. E eu só acho que os Chargers podem ainda evoluir. E ainda é um corpo de skill positions limitado, né? A gente viu o Will Disley aparecendo bem e tal, mas ainda é limitado. Mas eu sinto que, apesar da derrota, eu sinto que os Chargers estão na direção correta. E acho que tem um tempo que eu não sinto isso sobre os Chargers, né? Enquanto o Arizona Cardinals, eu acho que são dois times ali que estão mais ou menos na mesma situação ali de brigar na bolha ali do wildcard. Acho que é meio que o teto para as duas equipes e, no geral, a gente viu um jogo muito equilibrado e eu acho que são duas equipes do mesmo nível. Eu concordo com você nesse quesito. A única diferença é que o Arizona Cardinals ainda pode sonhar com a divisão, né? Essa vitória deixa os Cardinals meio que ali na briga, porque tá tudo tão embolado na Conferência Oeste na divisão Oeste da Conferência Nacional,
porque o São Francisco 49ers com muita lesão, abaixo dos 50% da temporada. Os Rams também não estão longe de ser espetacular. O Seattle Seahawks vinha de 3 derrotas seguidas, agora ganhou. No caso dos Chargers, é muito difícil pegar o Kansas City Chiefs, né, na divisão, basicamente impossível. Então, os Cardinals, os Chargers têm que só focar em conseguir ali uma vaga do wildcard. Acho possível, acho que vai acabar não conseguindo. Porque eu acho que ao longo da temporada vai faltar material humano, mas assim, de fato é possível e eu, em geral, apesar da partida de ontem, eu gosto do trabalho do Jim Harbaugh. Verdade. Vamos avançar aqui. A gente falou sobre times com problemas no corpo de wide receivers. 49ers tá passando por um momento muito complicado, né? A gente viu no último domingo, mérito pro Deebo Samuel, tentou jogar com uma pneumonia, a gente descobriu depois da partida, e ele precisou ser internado. A gente sabe que pneumonia é grave, eu já tive pneumonia, era muito criança, não lembro direito, mas é complicado, ele tá com fluido no pulmão, tá internado. E o Brandon Ayuk, pra coroar a temporada horrível que ele vinha fazendo, agora tá fora do ano, sofreu uma ruptura de ligamento cruzado e MCL, né, que eu não sei a tradução, mas tá fora da temporada. A equipe que, obviamente, Christian McCaffrey tá fora, e cada semana que passa eu tenho menos esperança que a gente vai ver o Christian McCaffrey em campo. E esse time formidável dos 49ers, que tem jogador top 5 na posição em todos os setores agora, o ataque aéreo é basicamente o Jauan Jennings e o George Kittle, Rick Pearsall, que foi baleado um mês e meio atrás, e, baita história de superação, mas é difícil esperar alguma coisa dele. Um momento muito complicado pro 49ers, porque a equipe já não vinha jogando bem, mesmo com o Deebo Samuel e com o Brandon Ayuk, e agora sem os dois, mais a ausência do Christian McCaffrey, que era basicamente o recebedor 3, recebedor 2 da equipe, né? Acho que até mais do que isso. É um momento muito complicado pro 49ers, que também não fez aquela gordurinha antes, né? Quando o time tava minimamente completo, não chegou a estar completo em nenhum momento por causa da lesão do McCaffrey, mas, cara, dá pra esperar que os 49ers superem isso e sejam competitivos? Porque eu acho bem difícil. É difícil imaginar o 49ers conseguindo fazer uma temporada igual fez nos últimos anos, né, Gabriel? Quanto o Kansas City Chiefs, o time termina ou joga a maior parte do jogo sem os 3 wide receivers número 1, porque o Jauan Jennings não joga, o Deebo Samuel estava ativo, mas não jogou praticamente, e o Brandon Ayuk sai no primeiro tempo ainda, né? E aí você junta que o Jordan Mason teve aquela lesão no ombro no Thursday Night Football, ele estava jogando, mas não está 100%, que o George Kittle teve uma torção no pé, e ele é day-to-day, né, dia a dia, que o Kyle Shanahan falou ontem. O George, enfim, o Christian McCaffrey também jogando. É muito difícil imaginar que a São Francisco 49ers vai conseguir fazer qualquer coisa. Mas assim como eu falei do Arizona Cardinals, ninguém nessa divisão está muito à frente de todo mundo. E o próprio São Francisco 49ers já tem uma vitória, por exemplo, contra o Seattle Seahawks. Então ajuda no critério de desempate. Eu acho que isso é o que deixa o São Francisco 49ers ainda vivo. E se a gente for acreditar no que o Kyle Shanahan está falando, o Christian McCaffrey volta possivelmente no dia 10 de novembro, que é um jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Então ele não joga agora, muito dificilmente, porque depois tem a semana de folga, isso ajuda, o timing disso vai ser muito bom para o time, porque está precisando de mais de uma semana de descanso, e aí, em tese, ele poderia jogar contra o Tampa Bay Buccaneers. Assim, eu participei do programa de previsões aqui, a minha expectativa era que o 49ers poderia bater o Super Bowl de novo. Difícil imaginar que o time vai conseguir fazer isso com o atual grupo de recebedores depois de todas essas lesões. A gente ainda não sabe ainda quanto tempo o Deebo Samuel vai ficar fora, se ele vai ficar fora do jogo. Acho que a gente pode, no mínimo, colocar ele fora por uma partida. Mas, enfim, eu não estou pronto para jogar a toalha em relação a esse time dos 49ers, Gabriel, por causa disso. Porque o McCaffrey volta e porque a divisão ainda está muito, muito embolada. E não vamos esquecer que o time ainda pode fazer uma troca. O São Francisco 49ers... direto eles já foram ligados ao wide receivers, eles tentaram até perguntar para o Minnesota Vikings se o Justin Jefferson estava disponível lá no começo da off-season, antes do Justin Jefferson assinar a extensão dele. Então, assim, eu acho que eles vão no mercado e vão atrás de alguém, e acho que seria a decisão correta. E até curioso, pela forma como eles estruturaram os contratos deles, eles têm bastante espaço na folha salarial esse ano, né? Você não tem muito o que fazer, porque é difícil usar de fato, né? E a equipe também não pode pegar muito dinheiro pro futuro, porque tem o contrato do Brock Purdy na próxima off-season, né, que vai ser um contrato
monstruoso, né? Mas eu acho que eles queriam muito o Amari Cooper. Porque eles já tentaram pegar o Amari Cooper no passado, claro que aí o Buffalo, ele que agora tá no Buffalo Bills e não vai sair de lá. Mas eu acho que se essa lesão do Brandon Ayuk acontece 1 semana e meia antes, 2 semanas antes, o 49ers tentaria de tudo ir atrás do Amari Cooper. Até porque é 1 ano de contrato, o Amari Cooper, né? Você não precisa se comprometer a longo prazo, né? E você falou sobre a questão da divisão, né? Aquela derrota pros Rams agora dói muito, né? Você perder aquele jogo do jeito que foi quando você tava ainda com um time mais saudável, vai fazer muita diferença seguindo em frente, né? Porque é uma divisão que deve ser apertada até o fim. E eu acho que os 4 times estão na corrida ainda, porque o Cooper Kupp vai voltar essa semana pros Rams. Você imagina que o Puka Nacua vai voltar eventualmente, a linha ofensiva vai ficando mais saudável. Eu acho que os Rams têm condições, né? E o Cardinals tem sido um time competitivo, e o próprio Seahawks também não é um time, assim, lidera a divisão, a gente não vai, mas ainda assim não é um time ultra confiável, mas eu acho que os 4 times hoje, acho que tem alguma, além da NFC Norte, verdade, antes, já me corrigindo, acho que é uma divisão que os 4 times têm chances reais de vencer no final do ano a divisão. Concordo com você, e eu acho que uma coisa em relação ao Rams que vai determinar muito se o time vai de fato ser competitivo, as 2 próximas semanas os Rams pegam o Minnesota Vikings e o Seattle Seahawks, 2 jogos que devem ser complicados. Se os Rams perdem esses 2 jogos, não seria nada absurdo, porque por causa das lesões e tudo mais, os Rams ficam numa posição que aí talvez eles não conseguiriam ganhar a divisão mais, e talvez valha a pena trocar um jogador como eles aparentemente têm considerado, né? Muita gente ligando o Cooper Kupp, há rumores de troca e tudo mais. Então eu acho que os 2 próximos jogos dos Rams, né, que são os 2 jogos antes do prazo final para as trocas na NFL, eu acho que eles vão determinar muito se os Rams vão tentar brigar pelo título dessa divisão que realmente está muito apertada, ou se talvez o time vai começar meio que, vai abraçar uma reformulação que possivelmente já tinha começado quando o Aaron Donald aposentou. Saíram rumores de que o Kansas City Chiefs perguntou pros Rams sobre o Cooper Kupp, né? Só que eu acho que não faz sentido você trocar o Cooper Kupp e manter o Matthew Stafford. Eu acho que se você vai trocar o Cooper Kupp, troca o Matthew Stafford e aí começa do zero. E aí... mas eu até acho que os Rams talvez saibam que essa seja a última temporada do Matthew Stafford. Ele renovou o contrato, né? Ele tem contrato ainda com a equipe nos próximos anos. O Aaron Donald também tinha renovado. É verdade. Antes de aposentar, mas é difícil saber. Uhum. Vamos passar pro top 5 times da AFC. Não é, assim, eu encarei o exercício, espero que o Caio tenha encarado dessa forma também. São os 5 times que eu apostaria mais para vencer a conferência. Não são os 5 melhores times da AFC nesse momento, né? Porque nesse exercício, para mim, tem mais projeção e tal, não necessariamente são os que estão jogando o melhor futebol americano agora. Então foi assim que eu pensei, mas antes lembrar que foi relançado, repaginado, 100% novo, o programa de apoiadores do Cara dos Esportes. Agora você pode acessar meus conteúdos lá no site caradosesportes.com.br. Por a partir de R$14,90 você pode escutar podcasts semanais exclusivos sobre NBA e NFL. Vai ter NBA agora seguindo em frente também lá nos apoiadores. Vai poder ler meus textos, tem desconto assinando o plano de 1 ano por Pix. Essa semana, por exemplo, vai ter um episódio sexta-feira de NFL que vai ser exclusivo para os apoiadores, falando da semana 8, falando do Thursday Night Football. Então não deixe de se tornar apoiador. Tem plano também de R$24,90 por mês que te dá acesso a um grupo muito legal dos apoiadores, que a gente sempre fala sobre NFL e esportes em geral lá. Não deixem de se tornar apoiador. É muito difícil manter o Cara dos Esportes com esse volume de conteúdo que eu faço. Vocês têm ouvido o programa, não vem tendo anúncio. E não vem tendo anúncio porque, primeiro, é um programa que atende um nicho, por maior que seja a NFL e NBA, é um nicho e as marcas não sabem valorizar. Não, preferem, sei lá, vou botar um stories aqui nesse influencer que faz videozinho de comédia com a camisa na cabeça fingindo que é mulher e o supra-sumo do humor. E num story que o pessoal vai passar rápido, não vai nem ver direito, ao invés de um podcast que tem uma base de ouvinte sólida, que a gente tem um relacionamento sólido aqui, que as pessoas de fato vão escutar. E também tem muita oferta de marca que eu não confio, né? E eu não vou anunciar algo que eu não confio pra vocês aqui, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês para manter o Cara dos Esportes no ar. Se torne apoiador, caradosesportes.com.br, CARADOS, outro S,
link tá na descrição. Caio, vamos começar daquele estilo, você fala o seu quinto colocado, eu falo o meu quinto colocado, e a gente vai subindo. Já vou dar um spoiler. Pra mim tem um top 4, um espaço e o quinto colocado. Pra mim... exatamente, e acho que o nosso top 4 vai ser igual. Os 4 times eu acho que vai ser muito difícil. Acho que a ordem pode mudar, mas os 4 times do 4-1 vai ser muito difícil mudar. O quinto, eu olhei e falei assim, putz, é esse time mesmo que eu tenho na quinta colocação? É esse time mesmo. Mandei mensagem pra alguns amigos e tal, e o pessoal mais ou menos, é isso mesmo, é inesperado, mas é. Quem é o seu quinto colocado? Então, foi difícil, foi mais difícil essa lista. Eu ainda vou colocar o Cincinnati Bengals. Eu ainda vou colocar. Eu fiquei na dúvida entre o Cincinnati Bengals e o Pittsburgh Steelers. Acho que o Pittsburgh Steelers, depois que a gente viu com o Russell Wilson, acho que pode ter. Porque o que tem faltado para esse time do Pittsburgh Steelers nos playoffs é um pouquinho de algo a mais do ataque. A defesa tem sido consistente, você tem ali o TJ Watt, o Mike Tomlin sabe o que está fazendo. O time chega nos playoffs quase todo ano, só que chega nos playoffs e perde na primeira rodada porque pega um time muito bom, que tem um ataque acima da média e não consegue fazer nada. Só que eu ainda tenho um pouquinho de dúvida se esse time do Pittsburgh Steelers, principalmente no ataque, o sucesso vai ser sustentável para o resto da temporada inteira. E os Bengals, tem sido uma temporada bem decepcionante, principalmente para mim, que eu gostava muito do time dos Bengals. Apesar do ataque ter jogado bem, como o Joe Burrow e tudo mais, a defesa está muito abaixo. Só que essa defesa jogou melhor nas 2 últimas semanas. Essa notícia é boa. A notícia ruim é que foi contra Giants e Browns. Então talvez não dê para se animar tanto. O que eu estou acreditando é que de fato essa defesa tem melhorado muito. Podcast, porra. O que eu estou acreditando é que essa defesa de fato melhorou, que a comissão técnica fez os ajustes necessários e que nessa segunda metade de temporada a defesa vai conseguir ajudar o Joe Burrow e aí os Bengals voltam a ser um dos melhores da conferência. Justíssimo, eu fiquei em dúvida entre esses dois e fui com o Pittsburgh Steelers e vou confessar, fiquei em dúvida, mas não tanto assim porque eu não tenho gostado nada do que eu vejo do Cincinnati Bengals e pra mim assim, não teve melhora defensiva. Pra mim eles enfrentaram o Giants e o Cleveland Browns. Pra mim não é um sinal de grande evolução defensiva. E vou pro outro lado. Eu não tenho gostado que eu tenho visto o ataque do Cincinnati Bengals, que, por exemplo, fez 14 pontos na última semana. Né? Um dos touchdowns foram de retorno de kickoff. Eu acho que o ataque tá jogando pior, mas eu entendo ser o Cincinnati Bengals, porque é um time que, obviamente, tem um teto maior. Né? Tem um quarterback muito melhor, mas eu acho que é um time mal treinado. É um time que tem buracos, enquanto o Pittsburgh Steelers é um time sólido. É a definição de time sólido na NFL. O Russell Wilson não vai repetir esse desempenho toda semana. A defesa do New York Jets tem deixado muito a desejar. Ele não vai ser isso seguido em frente. Mas a gente viu esse ataque aéreo abrir. Algo que não acontecia com o Justin Fields. A gente viu o George Pickens fazer um grande jogo e tal. A defesa dos Steelers é muito boa. Então eu coloco os Steelers um pouco acima do Cincinnati Bengals. E é o meu quinto colocado. Do 1 ao 4, vamos ser bem sinceros aqui. Né? Tem 4 times que a gente sabe quais são. E a questão é a ordem. Agora, qual que é o seu quarto colocado, Caio? Houston Texans. É o meu também. Acho que o time é muito bom, né, Gabriel? Assim, 2 lados da bola, time interessante. A gente viu esse jogo abaixo do Houston Texans contra o Green Bay Packers, mas é muito porque o CJ Stroud teve talvez a pior atuação dele na NFL até hoje, né? E a gente sabe que isso não vai acontecer. O CJ Stroud vai melhorar, o time vai voltar ao normal, a defesa tem feito jogadas interessantes. O grupo de skill position players ao redor do CJ Stroud continua muito acima da média, apesar do Nico Collins estar fora, mas o próprio Nico Collins vai voltar daqui uns dias. Enfim, eu acho que essa linha ofensiva dos Texans ela tem espaço para melhorar, principalmente em algumas jogadas-chave, muitas penalidades desnecessárias, a gente pode colocar assim. Mas enfim, eu acho que o Houston Texans continua no caminho certo para virar um candidato forte nessa conferência americana por vários anos. Concordo, é um time que tem muito talento, mas eu tenho detestado o trabalho do Bob Slowick esse ano. E ele que era o coordenador ofensivo, era o novo Ben Johnson, recusou vaga de head coach na última janela, e eu não sei se ele vai se arrepender disso, porque ele tá fazendo um ano muito ruim.
O ataque dos Texans regrediu. É um ataque previsível. É um ataque que corre muito em primeira e segunda descida. E aí a terceira descida vai lá, CJ Stroud, resolve. E fica mais fácil resolver quando você tem o Nico Collins, que vinha sendo o melhor wide receiver da NFL. Sem o Nico Collins fica mais difícil, por melhor que seja o CJ Stroud, né? E aí eu ainda acho que o time tem condição de se encontrar. Eu acho que a defesa vem jogando bem, mas é um time que precisa se encontrar. Mas projetando aqui, acho que é um caso clássico de um time que a campanha mascara bastante coisa, né? 5 vitórias, 2 derrotas e eu acho que é um time que não tem jogado como um time de 5 vitórias. É o meu quarto colocado também. Meu terceiro é o Buffalo Bills. Imagino que seja o seu também. Mesma coisa. Superou ali um momento de turbulência, né? E um momento de turbulência ali que até veio no primeiro tempo contra o Tennessee Titans, né? Jogando em casa, e aí eles meio que... Pô, a gente é o Buffalo Bills, eles são o Tennessee Titans com o Mason Rudolph. O que a gente tá fazendo aqui? E fizeram um excelente segundo tempo, e é o que a gente falou lá atrás quando a gente discutiu sobre MVPs. Josh Allen tá na briga. Ele é o 2 ou 3, dependendo de como você vê, mas ele tá jogando em altíssimo nível. E a gente já viu como a diferença que o Amari Cooper fez, né? Tipo, poucos dias jogando juntos, os caras se apresentaram ali no vestiário, já estão fazendo back shoulder, né, no jogo, né? Então, eu acho que é um time que a seta tá apontando pra cima. Eu acho que o Amari Cooper vai fazer muito bem. Não só a presença dele, mas você derruba tudo. Eu falei sobre isso no podcast passado. Você bota caras que estavam jogando um posto acima do que deveriam no corpo de wide receivers, você diminui eles um pouquinho de importância, e eu acho que esse ataque de wide receiver tem tudo pra clicar e esse ataque ser muito forte. Eu acho que o Bills ainda tem um teto que não alcançou, mas pra mim é o terceiro colocado nesse momento, até porque os outros dois são dois pesos pesadíssimos nesse momento. Não, tô com você nessa. Assim, o Keon Coleman, né, o calouro de segunda rodada, ele talvez seja o cara perfeito para ser o wide receiver número 2. Ele estava sendo talvez o número 1. Com a chegada do Amari Cooper, a pressão, né, o cornerback adversário principal, o sistema defensivo adversário fica mais focado na Amari Cooper. Você bota o Keon Coleman como número 2, você coloca todo mundo abaixo na escalação, né, no plano de jogo. E abaixo que a gente fala no quesito de tipo assim, de importância, mas não de produtividade. Né? Todo mundo continua produzindo muito bem, ou pode continuar produzindo muito bem. Eu estou com você nessa. Acho que o Buffalo Bills é um time que pode ganhar de qualquer time da NFL. Tem altos e baixos. Acho que o Buffalo Bills tem começado os jogos muito devagar. Acho que isso é uma coisa que tem que melhorar. Os terceiros quartos do Buffalo Bills têm sido espetacular. Foi assim contra o Tennessee Titans, por exemplo. Então, acho que tem uma coisa e outra para arrumar. Eu só não coloquei o Buffalo Bills como número 2 porque o meu segundo colocado destruiu o Buffalo Bills antes dessa temporada. Então estamos de acordo, Caio. Eu tenho o Baltimore Ravens na segunda colocação e o Kansas City Chiefs na primeira colocação. E é o exemplo perfeito que a gente tá falando aqui. Não é o momento, é a projeção. E você ainda tem um time com o Patrick Mahomes, né? E aí, é aquilo que a gente falou. O Lamar, ele é contemporâneo ao Patrick Mahomes, não tem jeito, né? E o Ravens vem jogando futebol americano muito melhor do que o Kansas City Chiefs. Tudo bem que os Chiefs venceram o Baltimore Ravens, mas aquele jogo foi muito apertado e tal. Os Ravens melhoraram muito desde então. Mas na hora do vamos ver, se joga Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs, seja em Baltimore, seja em Kansas City, eu ainda vou apostar no Kansas City Chiefs. E num jogo de playoff, eu ainda vou apostar no Kansas City Chiefs contra qualquer outro time. E tem um ponto assim, além dessa mística do Patrick Mahomes, a defesa dos Chiefs está fazendo um ano incrível. Perdeu agora o Watson, né, cornerback, que é uma lesão importante, mas a gente vê a defesa dos Ravens é muito questionável. A secundária vem jogando mal. O Marlon Humphrey teve 2 interceptações ontem, mas também se machucou. É uma secundária que vem jogando muito mal. O ataque incrível. Mas, cara, na hora do vamos ver, o destino do mundo nas minhas mãos, eu ainda vou apostar no Kansas City Chiefs, no Patrick Mahomes, por mais que seja o Juju Smith-Schuster baleado, o wide receiver 1 deles nesse momento. Esse foi o meu pensamento também. Só que a palavra-chave para mim, nesse caso, Gabriel, não é nem projeção, porque eu estou colocando os Chiefs à frente. É só pelo fato que o que a gente já viu. E até alguém conseguir chegar nos playoffs e bater esse Kansas City Chiefs com essa defesa, eu não vou mudar essa opinião. A gente já viu o Cincinnati Bengals fazendo isso, né, 3 anos atrás, mas desde então o Kansas City Chiefs parece ser um time imbatível nos playoffs. Seja por causa do Patrick Mahomes, seja por causa da defesa que só melhora. A impressão que fica é essa, né? Sai, entra gente, só melhora.
Enfim, então eu acho que até alguém chegar nos playoffs e ganhar desse time do Kansas City Chiefs, não importa a estatística do Lamar Jackson na temporada regular, não importa. O próprio Patrick Mahomes, ele tem mais interceptações que touchdown. Tem 8 interceptações esse ano, é a maior marca da NFL. Mas tem que chegar nos playoffs e ganhar dele para conseguir passar. Eu acho que o Baltimore Ravens está dando sinais que pode de fato fazer isso. A gente lembra que a última final de conferência entre os dois já foi muito apertada, e eu acho que o único jeito do Baltimore Ravens conseguir fazer isso é chegando nos playoffs todo ano, batendo na porta, chegar a pegar o Kansas City Chiefs. E eu acho que essa era, com o Lamar Jackson, com o Todd Monken, tá encaminhando para fazer isso. A gente até falou brevemente sobre os Ravens antes, né, Gabriel? Mas o que eu gosto desse time de Baltimore é que tem tido muita evolução, e uma evolução que mostra que pode ser suficiente para sustentar o sucesso do time o resto da temporada inteira. A linha ofensiva tem melhorado muito, principalmente no jogo corrido. O Derrick Henry tá um absurdo que ele tá fazendo. E eu acho que assim, a gente já viu o Derrick Henry fazer isso tudo por uma temporada inteira, então muito provavelmente ele tem gasolina no tanque suficiente para chegar nos playoffs e fazer isso. A gente pode lembrar que ele levou o Tennessee Titans a campanhas boas nos playoffs sem ter um elenco que seja tenha metade do talento que esse time de Baltimore tem. Então agora, talvez a gente esteja vendo uma ótima versão do Derrick Henry jogando num ataque que é muito melhor do que ele já teve. O Lamar, acho que dispensa comentário. E assim, a gente já viu o Isaiah Likely fazendo jogadas espetaculares desse time. O Zay Flowers é o número 1. O Rashad Bateman tem jogado melhor. Ontem teve 2 recepções muito importantes para Baltimore. O Mark Andrews agora, que começou a temporada de uma forma desastrosa, tem feito touchdowns, tem melhorado nesse momento. Enfim, o Justice Hill parece ser aquele cara que recebe pouco reconhecimento, mas tem jogado muito bem. Enfim, eu acho que o Baltimore Ravens hoje tem que estar todo mundo funcionando na mesma velocidade, todo mundo entendendo muito bem a função de cada um deles, e eu acho que sem dúvida alguma, o time que tem mais chances de ser um desafio para o Kansas City Chiefs nos playoffs, mas ainda não dá para colocar eles à frente. Concordo, né? E vamos ver se com o Derrick Henry o Todd Monken não esquece de correr com a bola, né, na final da AFC, né? Como foi no ano passado, não, temporada passada, né? Que vocês sabem que eu não sou o maior fã de jogo terrestre, né? Mas o que o Todd Monken fez na final da AFC foi o terrorista do jogo. Quem que faz o terrorista do jogo? Eu acho que é o Coach que faz o terrorista do jogo na NBA. Mas enfim, Caio, muito obrigado pela participação. Sigam o Caio no @CaioMiari, leiam os textos dele, botam no Google Tradutor e leiam os textos dele no Discord. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Grande abraço. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta com um mini episódio na madrugada de terça para segunda, exclusivo para apoiadores, falando dos 2 primeiros jogos da temporada regular da NBA. Vai ter episódio na quinta-feira aberto sobre NBA. E vai ter episódio exclusivo para apoiadores na quinta-feira com mock draft. Mock draft, eu e o João Eduardo Dutra, primeiro mock draft da temporada. Caio, Travis Hunter, primeira escolha geral? Eu acho que esse ano vai depender muito do time que tiver lá, né? Uhum. Porque se for um time que precisa muito de um quarterback, provavelmente não vai ser o Travis Hunter. Mas em termos de talento, de ser como prospecto, eu acho que ele vai ser o meu prospecto número 1. E dá pra jogar as 2 posições na NFL? Eu acho que essa é a questão, né? Porque ele é especial o suficiente pra ser draftado número 1 geral só como wide receiver ou só como cornerback? Provavelmente não. O que eu acho que eles vão fazer é muito difícil ele ser um wide receiver que às vezes joga de cornerback. Eu acho que na NFL ele vai estar mais envolvido como cornerback, e ele lá atrás, ele já tinha falado que era isso que ele preferiria. E aí ele vai ser envolvido em algumas jogadas específicas para ataque, igual a gente já viu outros jogadores fazendo, né? Claro que vai ser muito mais, mas eu acho que ele vai ser draftado majoritariamente como cornerback, só que assim, ele vai estar em campo às vezes quase todos os snaps, porque é muito mais fácil você colocar um cara de defesa no ataque do que fazer o caminho contrário, né? Então, e aí acho que no contrato dele ele pode até demandar dinheiro, talvez ali uma média entre wide receiver e cornerback, talvez mais para cornerback, enfim, eu acho que isso vai dar certo. Eu espero ele na NFL fazendo as 2 funções, sim. De repente vai ser o cornerback 1 e o wide receiver 4 da equipe, né? Algo do tipo, ele é um jogador muito talentoso mesmo. Então é isso, pessoal, até a próxima. Tchau!